Olá, companheiros, boa noite. Começando mais um Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV. Demorou, mas estamos no ar aqui depois da cobertura aí que o pessoal estava fazendo no Jornal das 5 do ato que está acontecendo em São Paulo e está acontecendo também em outros lugares do país aí. Ato do dia 13 de maio, também que veio a calhar aí também para protestar contra o massacre, né, que a polícia do Rio de Janeiro, né, operou aí na semana passada na comunidade do Jacarezinho. E a gente está começando então aqui o nosso programa de esportes. Muito boa noite para vocês. Estamos nesta quinta-feira, como eu falei, 13 de maio, e vamos, por coincidência, né, nosso tema aqui vai falando de um dos principais gênios da bola, do esporte do futebol mundial, né, que é o Didi, que completou ontem 20 anos do seu falecimento, e a gente vai prestar uma homenagem aqui, né? E vamos lá, estamos aqui hoje, então, com o companheiro Juliano Lopes. Boa noite, Juliano. Olá, boa noite, companheiros da Causa Operária TV, companheiros que estão conosco aqui na Zona do Agrião, 2 vezes por semana, trazendo a política marxista revolucionária para os acontecimentos dos esportes. Tivemos aí o Jornal das 5, J5, falando sobre os atos do dia de hoje, 13 de maio, dia da abolição. Em seguida, aqui do próprio Zona do Agrião, a gente volta com a condição, programa de preto, com uma cobertura também, outras discussões, outros debates a respeito deste 13 de maio, que acontece pouco após aí a chacina do Jacarezinho, né? Bom, deixo boa noite. Por coincidência, como o Henrique falou, na data de ontem, 12 de maio, nós tivemos aí os 20 anos da morte de um dos maiores futebolistas já conhecidos, né, brasileiros, que é o Didi. Nós vamos fazer essa breve homenagem a ele, destacando que a gente, né, nós aqui Na Zona do Agrião, estamos também, tal como o Coletivo de Negros, de Mulheres, de Cultura, estamos também com o Conselho Editorial, ou seja, nós estamos nos reunindo aí para discutir matérias de maior voo, de matérias de maior alcance, com relação à questão da política para os esportes, por futebol em especial. Desde já, convido os companheiros que estão assistindo e que sempre estão aqui conosco a nos indicarem, né, temas, coisas que vocês gostariam que nós falássemos e discutíssemos aí em nosso conselho editorial. Teremos vídeos, nós já temos, né, um canal no YouTube. Eu chamo para vocês se inscreverem, divulgar aí o canal Na Zona do Agrião, com as nossas posições políticas. A gente vai ter, inclusive, matérias, pelo menos uma vez por semana, sobre um determinado jogador. Essa semana será o próprio Didi, né? Vamos fazer uma pequena biografia, algumas informações interessantes sobre esse bicampeão mundial, coisa que nenhum desses europeus badalados de hoje em dia sequer chegou perto. Então, e outras matérias também, e vídeos a respeito das nossas posições, da posição política marxista sobre os mais variados assuntos do futebol e de outros esportes. Então, faço aqui já a propaganda, convido os companheiros a mandarem as suas sugestões e debater conosco aí os temas do futebol. É isso daí, Henrique. Bom, estamos aqui também com o companheiro Edson Dorta, que está se preparando, inclusive, para ir num ato lá em Campinas, do 13 de maio. Boa noite, Edson. Juliano, boa noite aí aos ouvintes do Zona do Agrião. Como o Henrique disse, eu estava indo para casa para participar do Zona do Agrião lá em casa, e passando aqui no centro de Campinas, a gente foi surpreendido aqui que tem um movimento aqui numa praça aqui, o famoso Largo do Rosário, né? Aqui de Campinas é um lugar onde tem atos políticos, né? A esquerda sempre utiliza esse espaço aqui, já teve comício do Lula em 89, é muito tradicional esse local. Nos últimos dias, né, a gente viu aí a direita tomando a rua, porque a esquerda estava embaixo da cama aí, com medo de fazer a luta na rua, né? E agora, por a nossa até surpresa, né, que tá começando aí um degelo, né? Na mobilização, a esquerda resolveu,
um setor aqui de esquerda, os setores de esquerda aqui, principalmente os jovens, né, resolveram sair à rua aqui hoje, estão na praça aqui, portanto, por isso que eu estou aqui dentro do carro, para dar uma passadinha aqui só, e a gente falar sobre o Didi, alguma coisa de futebol, mas participar aqui, porque nós precisamos ir para a rua, né, Henrique e Juliano? Nós precisamos incentivar o pessoal que até há pouco aí não queria ir para a rua, estava só esperando as eleições de 2002. Independente da desorganização que é o movimento, do ponto de vista das reivindicações, do eixo da reivindicação, mas é positivo no fato de que está mostrando aí que o negócio é ir para a rua e manifestar, o negócio de ficar na internet, nos lives, não vai dar em nada. É isso aí. Bom, é isso aí. Boa noite também para o Luca. Eu queria que o Luca já falasse aí as primeiras pessoas que apareceram no chat. Também tem parece que membro do canal. Mas aproveitando o que o Juliano falou do nosso canal do Zona do Agrião, duas coisas para dizer. Primeiro que o link para vocês se inscreverem no canal do Zona do Agrião, eu coloquei aí no chat, fixado para o pessoal só entrar lá, dá um clique, se inscreve, clica no sininho. Todo dia está tendo vídeo antigo que a gente está subindo, vão ter os... A gente, como o Juliano falou, o canal nasceu aí, não faz nem uma semana, vamos começar a alimentar com vídeos exclusivos, etc. E tá na descrição do vídeo também para quem estiver assistindo depois, né? Que não estiver assistindo ao vivo, é só clicar lá e se inscrever. Nós estamos com 55 inscritos no canal Zona do Agrião. Então fica o desafio aqui para a gente chegar logo no 100, né? De repente, até domingo chegar no 100, pelo menos até domingo, quem sabe antes. E, bom, boa noite, Lucas. Já aproveita e já dá o boa noite para quem já está chegando aí aos poucos no chat. Beleza. Boa noite, pessoal. Bom, vou dar um salve aqui para o Joque Sil, que se tornou membro do canal. Sugerir aí para quem está acompanhando a gente aí, siga o exemplo do Joque Sil, se torne membro do canal aí, ajude a financiar a nossa imprensa, né? E tem um nome aqui bem diferente, eu vou chamar ele simplesmente de Rude. O Rude 1917 mandou um salve aqui, falou que estava esperando o programa. O Juca Simonardi, ele está dando boa noite aqui e já está colocando lenha na fogueira aí. Ele diz que ele está levantando uma dúvida, que eu vou ler aqui. O crescimento com base do dinheiro de times como City e PSG, fora da panelinha tradicional, é fator importante na política de clubes como Real Madrid, Barcelona, Milan, Manchester United, etc., na tentativa de criação da Superliga, como se tivesse uma crise aí nos principais times da Europa. E dá boa noite também para o Arthur Freitas, que está dando uma boa noite aí para a rapaziada. É isso aí, boa noite. Bom, a gente responde... Vocês já querem responder aí a pergunta do Juca, ou a gente responde daqui a pouco? Se vocês quiserem já... Acho melhor falar do responder Didi. já, né? Já quer responder? Então vai lá, Edson, é com você. Aí já elimina. Eu acho que, claro, né? É óbvio. É a mesma coisa do imperialismo contra os países menores, né? Os times tradicionais, eles não querem perder a tradição, né? Cria aquele clubinho, né? Apesar que o Manchester City, ele é da Inglaterra, mas mesmo assim é óbvio que é uma jogada aí dos clubes mais tradicionais, como aconteceu, a gente já tinha dado o exemplo aqui no Brasil dos clubes dos 13, né? Que eles queriam justamente cercear aí a repartição do dinheiro com os clubes menores, como os clubes do Nordeste, né? Então, respondendo a ele, é óbvio, no meu entendimento, é óbvio que tem a ver com isso. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Didi. Como a gente falou, ontem foi aniversário de 20 anos da morte do Didi, inventor da folha seca, do chute. Eu confesso para vocês, parece mágica, né? Dessas coisas que o futebol tem, né?
Esse chute aí parece coisa assim de cara que tem algum tipo de poder sobrenatural, né? Foi apelidado aí pelo Nelson Rodrigues como o príncipe etíope, né? E é um jogador assim que acho que foi o Edson que falou, o próprio Juliano. É aquela coisa, né? O pessoal fala, qual jogador é comparável ao Pelé, etc e tal, mas na realidade mesmo, né? Não é que é absurdo você comparar o Pelé com vários desses jogadores, que se comparado ao Pelé são pernas de pau, né? Na verdade é difícil comparar vários desses jogadores que o pessoal levanta. Vamos pegar só os novos aí, Cristiano Ronaldo, Messi, etc e tal. Na verdade você não deveria comparar nem com vários jogadores brasileiros, e o Didi, ele tá nesse rol assim dos gênios, né, da bola. Então, passo aí para os companheiros já comentarem essa questão, já dando um pontapé inicial aqui, enquanto inclusive eu separo as imagens aqui do Didi. Pode ser o Edson, vai escolher um para começar. Eu falar do Didi, né, cara, você já fica alegre porque você fala do que é a arte, né? Se o Pelé ele foi a sublimação da arte do futebol, né? O Didi nós poderemos dizer, o Didi, Newton Santos e outros jogadores, Federais e outros jogadores brasileiros que atuaram antes do Pelé, eles foram, acho que, aqueles que cimentaram, né, a arte do futebol no Brasil para que surgisse um Pelé, né? O Pelé, na verdade, ele é fruto do que foi o Didi, do que foi outros jogadores brasileiros com grande categoria, e negros principalmente, né? Da periferia, de famílias operárias, etc., que abriram o caminho aí para surgir um Pelé na história do futebol mundial, né? Eu estava até ontem conversando com os companheiros, lembrando que na época do Didi, a bola era de capotão, né, cara? Então era muito mais complicado você chutar uma bola de capotão do que você chutar as bolas de hoje, né? Você pode ver, inclusive, aquele gol fatídico lá do Guia, né? O uruguaio, contra o Barbosa, que a bola era tão ruim que a bola vai quicando, né? Isso era no Maracanã. Agora você imagina você com uma bola daquele tamanho, pesada, com gomo, campo ruim e etc. E o cara inventar a folha seca, que é um toque na bola, cara. Ele mesmo relata como que ele faz, né? É um toque na bola que você prevê. O toque da bola é o seguinte: você manda ela com uma força e você prevê que em determinado lugar ela vai perder a força e vai começar a cair. E isso não tinha goleiro que conseguia catar esse chute, né? E foi apelidado de folha seca, porque a folha seca também é assim, ela vai planando, de repente ela cai de uma vez, né? Então, só isso daí já daria para explicar o que foi o Didi, né? Sem contar toda a trajetória dele como jogador, como treinador, né? E também como a gente conhece bem a história aqui do futebol brasileiro, acabou no final da carreira meio que esquecido, né? Sendo menosprezado aí pelo poderio que ele representou no futebol, né? Hoje a gente só fala das memórias dele. Tem uma cena muito interessante também que mostra como que ele era concentrado, Didi, e que o Brasil, acho que é na Copa de 58, o Brasil toma um gol, se não me engano, da Inglaterra, e aí parece assim que o Brasil não vai conseguir virar o jogo, né? E ele que vai lá no fundo da rede, o Didi pega a bola, fundo da rede, leva até o meio de campo e fala assim, nós vamos... E na medida em que ele vai saindo do gol e levando a bola até o meio de campo, ele vai conversando com todos os jogadores do Brasil, falando assim, nós vamos virar esse jogo, nós vamos virar esse jogo. Porque ele já era experiente naquela Copa, né? E o Brasil virou mesmo, e o grande maestro, vamos dizer,
Apesar que surgiu Pelé, Garrincha, mas o maestro mesmo daquela Copa foi o Didi. Juliano, fala aí sobre. Eu queria que você levantasse. O Edson falou que ele foi técnico, né? E eu tenho uma foto interessante aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vou te colocar. Vamos ver se vai aparecer, né? Apareceu? Aí, tá aí. Se colocasse essa foto hoje em dia, sem a explicação do que se trata, muita pouca gente ia entender o que é isso daí. Provavelmente iriam achar que é um massagista de algum time perdido, etc e tal. Mas não, aí é o centro, é o próprio Didi, treinando ninguém mais, ninguém menos que a equipe do River Plate. O contraste aí da foto já é uma coisa que chama bastante atenção, o que revela também com certeza a magistralidade do jogador. Eles não podem ter certeza, eles não contratariam o Didi se não fosse esse cara aqui, ele entende de futebol, traz ele para o River Plate. Eu destacaria apenas que ele foi treinador do Sporting Cristal, time peruano. Ele foi campeão do campeonato turco com o Fenerbahçe. Ele foi campeão carioca como treinador em 75. Foi campeão mineiro em 1977. Como jogador, deu títulos aí ao nosso querido Juca. 57, 61, 62, campeonato carioca. E nem falar dos 2 títulos mundiais aí conquistados. E aí eu acho que uma consideração importante feita pelo Edson, é fato mesmo, ele tinha um papel de liderança muito grande, e tem um livro que eu não vou me recordar o nome, mas que fala uma das poucas vezes que o Pelé levou uma bronca foi do próprio Didi, falando que o Neguinho tinha muita bola para jogar ainda, que estava na hora de entrar em campo e efetivamente funcionava aquilo que ele falava. Então de fato é uma joia, né? É uma joia do futebol brasileiro, é uma joia do povo brasileiro e do povo negro de conjunto, né? Ter um jogador como esse, uma história como essa para a gente contar. Ele treinou, para vocês terem ideia, o negócio é até incrível, né? Ele treinou times na Europa também, na Ásia, tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Ele correu. No Rio de Janeiro, quase todos, por exemplo. Ele jogou. Tendo feito parte, inclusive, do próprio americano, Goitacás, times que já tiveram foram mais famosos tempos atrás, mas está aí um pouco do Didi, que é, na verdade, como alguém comentou ontem, Valdir Pereira, né? Valdir Pereira, com W no começo, um típico nome de operário brasileiro, nascido em outubro de 1928, tendo falecido aí em 12 de maio de 2001. Então, tá aí a nossa uma personalidade histórica para o futebol brasileiro de conjunto. A Folha Seca, eu recomendo os companheiros a assistirem os poucos vídeos que tem na internet para ver como é que o negócio funciona. A bola, como se diz, a bola descaía. Aí o goleiro ficava querendo saber o que tinha acontecido. Só no Brasil mesmo. Isso aí. Bom, Luca, tem uns comentários já aí sobre o Didi, não tem? Opa! Já passo para você aí. Eu acho que é do Juca, falando que ele jogou no Botafogo. Será que é? Tem alguma dúvida? Isso tem também, ó. Queria só corrigir aqui o companheiro Rude, 1917, que ele jogou aqui o Diamante Negro, mas aí no caso seria o Leônidas da Silva, né, companheiros? Isso. Aí o Juca colocou aqui depois o Príncipe Etíope, e ele também foi chamado lá na Europa de Mr. Futebol, tal a qualidade, né? Só uma pequena anedota aqui que não é da minha época, mas eu gosto muito do assunto. E um dos técnicos da seleção brasileira, ele tentou combinar, né, aproveitando a categoria que o Didi tinha para fazer as enfiadas de bola, né, e combinar com o Garrincha, para o Garrincha passar nas costas, que o Didi colocava no pé dele, né.
Aí fizeram isso, combinaram isso aí, o cara fez uma vez, o Garrincha pegou a bola e voltou para driblar. Ficou esperando o zagueiro para driblar, eles desencanaram de combinar a jogada com o Garrincha. Não, só antes do restante dos comentários aí, só um detalhe, uma coisa aqui que talvez o Edson saiba até melhor falar. O Didi, ele era mestre de fazer de efetivamente cortar a bola, que hoje em dia esses caras europeus não sabem fazer. É um negócio difícil, você tirar da direita, jogar para a esquerda, cortando a bola, sem bater de trivela. Você bate ela ali, ela vai e chega lá do outro lado. Isso daí, eu vi o Marcelo, da seleção brasileira, faz com maestria, Roberto Carlos e tal. Mas esses europeus, meus amigos, eles não conseguem... Isso já notei. Eles nem se arriscam a fazer isso daí. Didi fazia de olho fechado. É verdade. E foi o melhor jogador da Copa. Foi o melhor jogador da Copa de 1958, né? A gente lembra muito merecidamente do Pelé, mas o cara foi só o melhor jogador dessa Copa, né? Aí o Juca Simonardi aqui fez um comentário bem botafoguístico aqui, colocou que o Didi jogou com Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Manga, Newton Santos, etc., no maior time de futebol que já existiu na história. É para isso que serve o Zona do Agrião, né? O pessoal comentar e tal. Pode falar, mas livre. Com certeza o time mas ele, tá entre os maiores, ele não tá mentindo, né, cara? Exatamente, nesse caso óbvio aqui. É óbvio que era um grande time tendo esses nomes, mas como o Brasil é um celeiro de jogadores de futebol, né? A gente teve também outros times à altura desse, né? O próprio Santos do Pelé com Coutinho, Durval, Mengal, Pepe, né? Então, quer dizer, ele está falando uma realidade, mas ele não está citando também os demais times brasileiros aí que tiveram muitos jogadores nesse nível. Mas como nós estamos fazendo aí a homenagem ao Didi, vamos falar que o companheiro aí, Juca, tá certo. É isso aí. Pessoal, é o seguinte, teve não sei se você ia falar disso, Luca, mas o companheiro perguntou se não era a seleção do Peru, né, na foto. Eu fui até olhar e engraçado porque ele também treinou a seleção do Peru, mas eu fui olhar o detalhe do distintivo, do River Plate. Né? Não, mas você sabe você não precisa nem olhar na foto. Ah, sim, eu sei que você vai falar. Você não precisa nem olhar na foto, porque não tem nenhum negão. Não. O Peru teria que ter pelo menos metade, cara. É verdade. Pelo menos marronzinho, né? Não tem nem marrom. É verdade, tem razão. Bom, ele vamos lá. Treinou também o Peru. Sim, treinou os dois, né? É verdade. Bom, gente, fica aqui nossa homenagem. Vai ter vídeo sobre ele, né? Especial aí. Companheiros, eu pediria aí para me despedir aí. Sim, eu já ia falar para você se despedir mesmo. Manda ver. Me despedir, falar que nós precisamos realmente fortalecer esse quadro, né? De relembrar aí o que é o futebol brasileiro, porque hoje em dia a molecadinha, né, cara, como a gente já comentou aqui no Zona do Agrião, a molecadinha é bombardeada por essa porcaria do futebol europeu, por isso que eles ficam comprando camiseta do Barcelona, do Manchester, etc., e não conhece a história do próprio futebol do país dele. Então, uma iniciativa boa aí do Zona do Agrião de levantar a questão do Didi e deixar para os próximos programas já indicado outros nomes aí, porque o futebol brasileiro é muito rico. Nós teríamos programa até 2400, eu acho. Exatamente. Beleza, Edson. Bom ato aí para você. A gente se vê no domingo, mais um na Zona do Agrião. Bom, companheiros, continuando aqui então nosso tema, estamos já também, o tempo está correndo. Eu vou já provocar o Juliano, já jogar para ele. O Flamengo assinou contrato com o Véi da Van, né? Popularmente conhecido aí como Véi da Van. Aí, logicamente que setores da esquerda da torcida, corretamente,
levantaram, né, o absurdo disso daí, né? Um cara fascista, apoiador do Bolsonaro, então rolou uma polêmica sobre essa questão, né? E o mais interessante de tudo, né, na minha opinião, e aí a gente depois entra nos meandros da coisa, é que no caso é o seguinte, a repercussão do negócio, porque não foi só, né, setores das torcidas de esquerda que falaram do negócio. O próprio Flamengo teve que se explicar, né? Então, isso daí mostra, né, a tendência à esquerda da situação, né? Que tem o pessoal tá meio que de saco cheio dessas coisas. Então, já vou passar para o Juliano para ele dar a notícia e depois a gente comenta também os detalhes da coisa toda, né? Você, Juliano. Bom, é isso. Efetivamente falando, o Flamengo, do começo do ano para cá, saiu em busca de novos patrocinadores. Fechou aí, antes dessa polêmica com a Havan, fechou com o Mercado Livre, né? Um pedaço da camisa aí. E um outro pedaço agora vai para a Havan, que renderia aos cofres do Flamengo coisa de 1 milhão e poucos aí de reais por 10 meses, alguma coisa assim. Eu que estou em alguns grupos do Flamengo, vi que teve, de fato, uma pressão muito grande aí. O pessoal meio que se revoltou com o patrocínio que foi dado. Ao mesmo tempo, eu vi agora, 2 horas antes do programa, em um dos grupos, tem um cara que falou assim, o Flamengo já foi patrocinado pela Peugeot. Não sei se vocês sabem, mas a Peugeot ajudou o nazismo. Ajudou o nazismo alemão. Mas, enfim, bola para frente. Quero ver meu time campeão. O cara colocou assim. E, efetivamente falando, né, em termos de patrocínio, parece que o Flamengo vai atrás de mais uns 4. E fizeram também umas charges assim, com a camisa do Flamengo quase irreconhecível de tanto nome que vai estar pregada nela. E interessante, só para título para o debate, teve em um dos grupos um direitista, né? Tinha um esquerdista falando que era contra o patrocínio da Havan e que até que não ia torcer mais pelo time, que é um negócio meio maluco, não dá nem para viver assim, não dá nem para viver uma vida normal desse jeito, né? Senão você teria que voltar aí uns milhares de anos, porque hoje tudo que você faz, tudo que você tem algum dedo do capitalismo. Mas enfim, aí um direitista colocou assim: vocês estão reclamando da Havan, mas o Flamengo já foi patrocinado pela Petrobras, que foi alvo de um gigantesco escândalo de corrupção. Aí eu falei, corrupção por corrupção, o Flamengo ficou anos a fio com a Petrobras, é verdade. Não deixa de ser verdade. E um terceiro levantou ainda a questão do BRB, que hoje é patrocinador do Flamengo. É um banco que patrocina o Flamengo, o Banco Regional de Brasília. Finalmente, alguém teria que explicar se esse banco é mais ou menos cruel que o próprio velho da Havan. Aí a questão final é isso, né? Que o da Havan é mais descaradamente bolsonarista, etc e tal. E é isso que a gente falou. O fato de ter tido uma reação muito grande, né? Muitas crises aí revelam que tem uma pressão dentro das torcidas, dentro dos torcedores, etc e tal, contra a direita, contra Bolsonaro e outras coisas, até porque não só pelo golpe de Estado, mas é todo um setor da direita que também avançou por cima dos direitos das torcidas organizadas, atacou os direitos dos torcedores, enfim, tudo isso que a gente vem denunciando aqui no último período, representado pelos bolsonaristas e agora pelo velho da Havan, que patrocina também o Vasco. Mas também não é uma novidade o velho da Havan. Patrocina o Vasco aí, quando for ter um clássico. Eu não sei, eu tenho para mim, eu posso estar enganado, que ele odeia o futebol, esse careca nojento, mas enfim, tá aí, vai patrocinar o Flamengo. Essa é a notícia, vamos ver o que mais que eles aprontam aí daqui até o fim da gestão. Um dos problemas é o seguinte: esses patrocínios aí, eles têm sempre uma contrapartida, né? Amanhã ou depois, eles formam um pool que se colocam à disposição para comprar o clube, que é o que fizeram em esses clubes europeus que são empresas ou que se tornaram empresas,
No começo era assim, uma empresa XYZ foram vendido, até cair no mão do monopólio, né? Esse Manchester City, atual campeão inglês, por exemplo, é do banqueiro norte-americano. Então, a longo prazo, esse pessoal todo, o interesse final do pessoal é tomar conta do clube. Né? Esse que é o interesse desses empresários, dos capitalistas, na verdade, é pegar o clube, não só faturar algum dinheiro com a paixão alheia. Bom, é isso aí. Só para concluir assim a discussão também, porque o tempo vai passando, né? Eu assino embaixo. Eu acho que, afinal, apesar, né, de ser importante, mostrando essa crise, né, para mostrar que o pessoal também de saco cheio desses vagabundos fascistas, né? Mas, logicamente, que ao mesmo tempo nós não podemos cair aqui naquele papo furado de esquerdista de classe média, que fica, ai meu Deus, meu time é patrocinado pelo velho da van, não vou torcer mais para o Flamengo. Isso aí não tem nada a ver, né? Nós estamos no capitalismo e a coisa vai ficar, até que o capitalismo seja derrubado, a coisa vai ser assim, né? Não temos muito para onde correr. E assim, no caso dos times, né? Até você vê alguns esquerdistas muito, digamos assim, confusos, né? A ponto de. Porque é aquele negócio, né? Você troca de marido ou mulher, sei lá, você pode mudar tudo na sua vida, mas de time você não muda. Né? Aí para ter um cara que fala que não vai parar de torcer porque X ou Y empresário apoiou o time, é estranho, né? Então é esquisito. Mas normalmente time o pessoal não consegue fazer isso, que é difícil, né? Você gosta daquele time, você torce, né? No máximo que você faz é criticar, né? As coisas que estão acontecendo. Mas uma coisa interessante desse episódio é que a gente deveria, né, passar essa mesma lógica para a seleção brasileira, né? E tem muita gente que fala assim, eu não torço para essa seleção da CBF, isso não representa o Brasil, porque são corruptos, ou porque quem manda é a Nike, ou porque não sei o que mais, e lalali, lalaló, e bababá, e se o Brasil ganhar, tem o governo Bolsonaro, e começa um monte de desculpa para não torcer para a seleção brasileira. Aí fica duas perguntas. Primeiro, por que não? Porque deveria ser a mesma lógica dos clubes, né? Se você não vai abandonar o seu time do coração por isso ou por aquilo. E a segunda pergunta é, se você deixar de torcer para a seleção brasileira, você vai torcer para qual? Para o que exatamente? Para outra seleção? Mas a outra seleção também é patrocinada, é corrupta, etc. Tem um agravante, porque tem seleção que é dos países imperialistas. Vai torcer o quê? Só para time de várzea? Eu duvido. Até existe, né? Mas eu duvido que tenha gente que só torce para time de várzea. E também o time de várzea, né, no final das contas, também está no capitalismo, sei lá. Então, é uma lógica que não faz... Na verdade, é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Eu acho que essa discussão é boa também, porque, você quer criticar, você critica, você luta para mudar, você luta para a diretoria do seu time ser uma diretoria combativa, você luta para que a torcida tenha controle sobre o time, você luta para que o futebol não seja dominado por esses vagabundos, desses capitalistas, né, que nem gostam de futebol de verdade. Você luta, mas você não vai deixar de gostar do time que você gosta, de torcer para a seleção brasileira, que é a representação aí do maior futebol do mundo, da história do futebol arte. Acho que é um bom exemplo aí, né, esse caso aí para a gente discutir. Luca, tem comentários aí do povo? Sim, tem aqui, ó, tem um comentário do Juca, no sentido do que vocês estavam falando, dizendo que todos os empresários são fascistas, se for assim, time não pode pegar nenhum patrocínio. E aí ele complementa depois que se Hitler patrocinar o Botafogo, não deixa de torcer, né? Bom, eu só acrescento que eu, como corintiano, estou feliz que essa pendenga não está passando com o Corinthians, mas que jamais que isso abalaria a relação que você tem
de torcedor, né? Você pode ficar, que nem vocês estão falando, você fica revoltado, você critica, você luta, você faz protesto, mas deixar de torcer é meio que esquisito para quem gosta de futebol, né? Porque, sabe o que acontece? O time, sabe qual é o problema do torcedor do brasileiro e o time? O time é dele, o Flamengo é meu, o Corinthians é seu, São Paulo é do Henrique, você entendeu? Não é assim que chegou o velho chato lá e você larga. Time, cara, é seu, da torcida, etc e tal. O que você faz é lutar para tomar o time de volta, diante do que eles fizeram aí. Diante do que eles estão sacaneando, os empresários capitalistas, etc e tal. Mas o time é do torcedor. Esse aqui é a questão, por isso que ninguém larga também. Uhum, exatamente. É meu time. A seleção é nossa, por exemplo. A seleção é um patrimônio do povo. Você acha que o povo brasileiro vai... Não, então tá, não queremos mais. Nunca, 5 títulos mundiais, entrega esse daí só por cima do meu cadáver. Exatamente. É absurdo total, né? Ô Henrique, só citar aqui também tem um comentário do Rudy, de 1917, que ele disse que parece que o futebol erudito é o nosso e o europeu é o enlatado comercial, né? É uma comparação interessante. Bem por aí mesmo. E eu acho que né? Na verdade, na realidade, nesse caso do futebol, é isso mesmo, né? A gente joga futebol arte, eles tentam empurrar pra gente uma coisa artificial, né? Que não é um futebol... não é o futebol, na verdade, né? Porque na verdade é o seguinte, o futebol arte é o futebol de hoje. Porque o futebol arte já superou, né? O antigo futebol, digamos assim, que foi inventado na Europa. Até os europeus bons de bola, né, jogam ou procuram jogar o futebol arte. É absurdo isso daí. Né? Na verdade, o que eles querem, como tudo que o imperialismo faz, é impor um retrocesso, né? Para impor interesses econômicos, logicamente. Não é uma coisa abstrata, né? Não é que eles têm gosto por vir aqui encher nosso saco. Obviamente que é um controle econômico. Mas a gente tem que... A gente está com 1 minuto de programa, vamos só agora, rapidamente, só narrar. Eu não sei se o Juliano tem os resultados da rodada da Libertadores, porque eu vou falar aqui rapidinho do Paulistão. Então, aí você já narra aí os resultados da Libertadores e a gente já encerra. Paulistão é o seguinte, nós estamos nas quartas de final, nós tivemos aí 2 jogos, que foi Corinthians 4, Inter de Limeira 1, na terça-feira, e o Corinthians, portanto, se classifica para a semifinal, e ontem nós tivemos Mirassol e Guarani empatando em 0-0, e o Mirassol se classificando nos pênaltis por 4-3. Eu destaco aqui, toda a imprensa está destacando o papel do Alex Muralha na partida, inclusive com ele desabafando. Eu nunca tinha visto ele falando abertamente que ele foi alvo aí de uma perseguição, né? Ele falou até que teve que sair, aquela vez que ele saiu do país, se não me engano, eu lembro na época, por que ele foi jogar no Japão, né? Ele disse que ele saiu do país justamente para dar uma aliviada na pressão que a imprensa estava fazendo contra ele, né? Eu e o Juliano a gente fala bastante, porque por coincidência o Alex ele foi revelado no comercial, inclusive o apelido de Muralha ele ganhou pela torcida do comercial. A torcida do comercial assim fez bandeira para ele ter ele é ídolo no comercial. E aí ele jogou no Flamengo, né? Depois acho que ele foi para Chape e depois para o Flamengo. E o Juliano acompanhou bem ele no Flamengo. Aí depois aconteceu esses negócios, parece que ele não pegou pênalti, não sei o que lá, e aí dispensaram o cara, né? E ele foi parar no Japão. E aí agora ele tá no Mirassol jogando. Porque aquela coisa, né? O cara não tem salto alto também, porque ele foi jogar no time do interior de São Paulo, né? E tá matando a pau, né? Vamos ver como fica. Semifinal do Paulistão, você acha? Difícil o campeonato? Bom, sobre o Campeonato Paulista ainda, nós temos o troféu do interior, né? Hoje teve Ituano e Santo André. O Ituano ganhou de 5-1. Amanhã tem Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão às 9 horas. E depois, aí os próximos jogos vão depender aí o Guarani, que foi eliminado, vai depender dos times do interior que foram sendo eliminados, aí vão definir a semifinal.
do Troféu do Interior. Então, é isso. Libertadores, rapidamente, para a gente encerrar. Vamos lá, Libertadores, falando dos brasileiros pelo menos. O Santos bateu o Boca Juniors, que já não é mais aquele Boca Juniors que a gente conhecia. O Inter levou uma virada do Deportivo Táchira. O Palmeiras venceu seu 4º jogo seguido na Libertadores, é um recorde para time brasileiro, vencer 4 jogos seguidos, e segue líder do seu grupo. Flamengo empatou com o União La Calera, lá na terra do La Calera, acho que é Chile. Os rentistas empataram com o São Paulo empatou fora de casa. E que mais? Brasileiro, Fluminense bateu o Santa Fé. E esses são os resultados brasileiros. Pela classificação, aparentemente, os brasileiros todos vão bem. Palmeiras é líder do grupo A, Internacional líder do grupo B. O Santos, com a vitória, foi para 2º lugar no grupo C e tem possibilidade boa de classificação. O Fluminense, líder do grupo D. O São Paulo é líder do grupo E. Pra vocês terem uma ideia, Flamengo, líder do grupo G. Atlético Mineiro, líder do grupo H. Quer dizer, todos os brasileiros que estão na Libertadores, à exceção do Santos, estão liderando seus respectivos grupos, o que é um recorde. Por si só, eu fico pensando só se isso vai nos ajudar para trazer o Campeonato Mundial ano que vem. Tudo para mim agora é Copa do Mundo 2022. Nem sei que Com certeza. A gente já não consegue nem pensar em outras coisas. Mas para terminar mesmo agora, antes de eu passar para o Luca, dar aquele pincelada final aí, eu esqueci de falar, Campeonato Baiano, pela primeira vez, teve dois times do interior na final. O Bahia de Feira de Santana e o Atlético, é isso? Nossa Senhora, olha só aqui. É o Atlético de Alagoinhas, é isso mesmo. Alagoinhas Atlético Clube. Final do interior no Campeonato Baiano, é muito importante, muito interessante. E agradecer aqui também ao canal Última Divisão, que fez essa postagem aqui no Instagram. É um canal que dedicado aí a falar do futebol, principalmente, né, das divisões das divisões inferiores, entre aspas, né? Vamos lá. Luca, pincelada mesmo aí, só para ver se apareceu mais alguém, dar aquele boa noite e a gente se despedir. Beleza, ó. Tem mais comentário aqui, eu vou ler, mas a gente não vai conseguir discutir, né? O Rude aqui, ele colocou que ele acha que depois do golpe muita gente deixou de curtir futebol, né? Isso aí abre um bom debate aí. Mas é isso, acho que valeu a homenagem ao Didi aí, né? Isso. Domingo nós vamos discutir sobre, que não deu para discutir hoje. PSG não quer liberar Neymar para as Olimpíadas, né? E vamos discutir também sobre os jogadores brasileiros aí que são perseguidos de maneira desproporcional aos jogadores estrangeiros. Bom, é isso aí, pessoal. Muito boa noite, Juliano. Boa noite. Daqui a pouco você está de volta em edição, né? É isso aí. Boa noite, Luca. Boa noite, pessoal que nos assistiu. A gente vai ficando por aqui. Domingo estamos de volta em mais um Na Zona do Agrião. Fiquem ligados aí na nossa programação da Causa Operária TV. Compartilhe, curta. Se inscreva lá no canal do Zona que está aí fixado no nosso chat. E vamos chegar aos 100 inscritos pelo menos até domingo. É isso aí. Muito boa noite e até mais, pessoal.